Abra comigo nessa manhã o Evangelho de Lucas, capítulo de número 1. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu o Dr. Lucas, o médico amado, capítulo de número 1. Versículos de número 46 a 53. Lucas, o médico amado, Mateus, Marcos, Lucas, capítulo de número 1, versículos de número 46 a seguir. Quantos acharam, digam amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim, o título da minha Bíblia é o Cântico de Maria. Diz assim a palavra de Deus: disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, porque atentou na humildade de sua serva, pois eis que, desde agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, santo é o seu nome. A sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento do seu coração, depôs dos tronos os poderosos, exaltou os humildes, encheu de bens os famintos, despediu vazios os ricos. Amém. Senhor, nós temos lido a Tua palavra, e ela é lâmpada para os nossos pés, e luz para os nossos caminhos. Nós pedimos perdão dos nossos pecados, e nós entramos na Tua presença, Senhor, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, o eterno e sumo sacerdote. Ó Deus, toma minha mente, toma as minhas palavras, faz delas, ó Deus, palavras abençoadoras, edificadoras, consoladoras, que os meus pensamentos sejam os teus, que as minhas palavras sejam as tuas. Repreendemos agora todo pensamento que se levante contrário à tua palavra, nós levamos a autoridade do nome de Jesus. Senhor, restaura a nossa sorte nessa manhã. Fala conosco, ó Deus, de uma forma especial, no nome de Jesus. Amém. Queridos, Lucas é o único escritor gentil do Novo Testamento. Seu nome é citado explicitamente 3 vezes apenas na Bíblia, em Colossenses 4,14, no livro de Filemão, versículo 24, e em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 11, que os estudiosos chamam que é o testamento de Paulo, não é? 2 Timóteo, capítulo 4, é considerado o testamento do apóstolo Paulo, são as últimas palavras de Paulo. Paulo está prestes a partir desta vida para outra, e Paulo diz que Lucas estava com ele. Lucas, além de médico, foi um hábil historiador e também cooperador de Paulo na obra missionária. Você pode perceber isso precisamente no Evangelho de Atos, Atos dos Apóstolos, que Meyer Pirman, grande escritor judeu, sintetizou o livro de Atos em 3 palavras. Os 28 capítulos de Atos nós podemos sintetizar em 3 palavras: ascensão, descensão e expansão. Cristo subiu, o Espírito desceu e o Evangelho cresceu. Então, Lucas está acompanhando Paulo
em suas viagens missionárias. Você pode perceber que ele narra com muitos detalhes o naufrágio de Paulo, né? O que aconteceu naquele navio, o número de pessoas que estava naquele navio. Então foi um homem que cooperou grandemente com o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Segundo os historiadores, Lucas era sírio, não é? Natural da cidade de Antioquia, não é? Há duas Antioquias no Novo Testamento, a Antioquia da Psídia e a Antioquia da Síria, né? Então Lucas era sírio, e segundo o doutor William Barclay, que foi um dos maiores estudiosos do mundo, Lucas morreu com a idade de 84 anos, numa cidade chamada Tebas, que foi capital da Beócia. Mas esse detalhe, pastor Samuel, me chamou a atenção. Diz que morreu cheio do Espírito Santo. Você pode perceber uma coisa, meus irmãos, as pessoas sempre estão cheias de alguma coisa. Uns estão cheios de cocaína, outros estão cheios de bebida, outros estão cheios de si mesmos, mas louvado seja o nome do Senhor, que nós queremos aqui nessa manhã ser cheios do Espírito Santo de Deus, não é? Ser cheio do Espírito não é apenas uma opção, é uma necessidade. Efésios capítulo 5, verso 18, Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Mais do que nunca nesses dias que estamos vivendo, dias de frieza espiritual, dias de mornidão espiritual, dias que muitos têm apostatado da fé, nós precisamos, meus irmãos, ser cheios do Espírito Santo. É uma necessidade vital, não é? É uma necessidade muito importante da igreja, de buscarmos a plenitude do Espírito, de buscarmos a presença de Deus. E há promessas maravilhosas para nós, não é verdade? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de vosso coração. Serei achado de vós e mudarei a vossa sorte, diz o Senhor, não é? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, ouvirei do céu as suas orações, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Louvado seja o nome do Senhor. Há promessas para nós que buscamos a presença de Deus, não é verdade? Algumas características do Evangelho de Lucas. Mateus, meus irmãos, escreve para os judeus. É por isso que o Evangelho de Mateus começa com uma genealogia, não é? Jesus é apresentado em Mateus como o rei dos judeus, como o cumpridor das profecias messiânicas. É por isso que o Evangelho de Mateus já começa a mostrar as credenciais deste rei. Quem é esse rei? Ele é filho de Davi e ele é filho de Abraão. Parece que Mateus errou, não é? Porque quem vem primeiro, Abraão ou Davi? Quem vem primeiro, Abraão ou Davi? Então, mas Mateus já começa dizendo aí, o rei que vem aí, ele é filho de Davi. Ou seja, ele é aquele que vai assumir o trono de Davi. Ele é o prometido de Davi, não é? Louvado seja o nome do Senhor. Então, Mateus apresenta Jesus como o rei dos judeus. E você vai ver uma expressão muito comum no Evangelho de Mateus, é essa expressão, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, para que se cumprisse as Escrituras. Então Jesus é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. E você vai perceber outra coisa muito interessante, que no Evangelho de Mateus não se usa reino de Deus, não é? Os judeus não banalizam o nome. O pastor Samuel já foi em Israel, está aí com o mestre, né, que é o pastor Luiz Saião. Os judeus não banalizam o nome. Então, Mateus, que está direcionando o evangelho para uma plateia altamente judaica, usa a expressão reino dos céus, não é? Que no hebraico se diz Malhut Hashamayim, não é? O reino de Deus, né? O reino de Deus é representado pela expressão o reino dos céus. Marcos, diferentemente de Mateus, escreve o seu evangelho para os romanos. E é por isso que o evangelho de Marcos não começa com uma genealogia, porque um rei tem genealogia.
Agora um servo, o servo não tem. E Marcos mostra Jesus como servo. O texto-chave do Evangelho de Marcos é: porque o Filho de Deus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus foi o maior diácono que existiu, meus irmãos. Ele, sendo rei, se fez servo. Ele, sendo poderoso, se fez fraco. Ele que era rico, se fez pobre. Mas bendito seja o nome do Senhor, porque por meio dele nós somos salvos. Você pode levantar as suas mãos e agradecer a Deus por tão grande salvação conquistada na cruz do Calvário. Lucas é grego e os gregos buscavam perfeição. Então Lucas dirige o seu evangelho aos gregos e apresenta Jesus como homem perfeito. Algumas características do evangelho de Lucas. Primeiro, Lucas é o evangelho da universalidade da salvação, não é? O reino de Deus em Lucas alcança todos, alcança os grandes, alcança os pequenos. Isso está a beleza do evangelho, meus irmãos. Há lugar que você só pode ir se você tiver um convite. Há lugar que você pode ir se alguma autoridade te receber. No evangelho de Lucas, o reino de Deus alcança todos, alcança os samaritanos, alcança os pobres, alcança os ricos. Aí está a beleza do evangelho. O evangelho salva o ministro do STF e salva também a cozinheira. O evangelho salva o rico e salva o pobre, salva o intelectual e salva o analfabeto. O evangelho transforma cidades, o evangelho transforma vidas, o evangelho transforma nações, porque Paulo diz que o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Esse é o evangelho, não é? E o que nós estamos precisando nesses dias não é de autoajuda, né? As igrejas evangélicas, pregando o evangelho, pastor Samuel, desde os 12 anos de idade, percorrendo esse Brasil, alguns países do mundo, a igreja evangélica brasileira precisa voltar a pregar o evangelho. Está se pregando um evangelho errado por aí. Olha, exige aos seus direitos, exige ao seu... Não, irmãos, nós não temos direito nenhum, nós merecíamos a condenação. Cristo nos deu o céu, Cristo nos deu um novo nome, Cristo nos deu uma nova história, Cristo nos deu uma nova identidade, Cristo mudou a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Dwight Lyman Moody, o grande evangelista, diz que o pecado fará você parar de orar, mas a oração fará você parar de pecar, não é? P.T. Forsyth, grande pregador inglês, disse que a oração é o uso mais sublime que nós podemos dar às palavras. John Bunyan, escritor do Peregrino, diz que a oração é um escudo para a alma, um sacrifício vivo a Deus e um açoite para Satanás. Louvado seja o nome do Senhor. Então Lucas dá grande ênfase à vida de oração de Jesus, não é? Nessa sociedade altamente virtual. Meus irmãos, pasmem os senhores, nós vivemos mais no mundo virtual do que no mundo real. As pessoas hoje não dão mais parabéns pessoalmente, dão parabéns pelo WhatsApp, né? Eu conheço pessoas que se comunicam dentro de casa, dizendo: o almoço está pronto. A comunicação está morrendo, gente, não é? Eu moro em prédio, não sei o pastor Samuel, você dá boa noite para algum vizinho, o camarada fica assustado: boa noite, né? As pessoas estão assustadas, não é? Nós vivemos mais no mundo virtual do que no mundo real, e eu tenho que concordar com o Dr. John Piper, um dos maiores escritores e pregadores do mundo. Ele disse que as mídias sociais e a internet não serão desculpa para a nossa vida pífia de oração naquele grande dia. Nós poderemos apresentar qualquer outra desculpa, menos falta de tempo, não é? A gente tem um tempo, não é? Nós vemos no mundo altamente virtual.
E nós estamos, parece que, perdendo as coisas, meu irmão. O tete a tete, o abraço, um beijo, não é? Aqueles momentos que nós você entra num restaurante, hoje está todo mundo assim, é uma febre, é uma febre. As pessoas não se olham mais. Eu vou almoçar com os amigos meus, eu falo, meu filho, desliga esse negócio, você quer almoçar comigo? Você está almoçando com a pessoa está lá, é um vício, é um negócio terrível, não é? Então Lucas enfatiza a vida de oração. Querido, quanto mais você orar, escute isso, mais Deus vai se revelar para você. Quem crê nessa palavra que eu estou pregando aqui essa noite? Quanto mais tempo você dedicar a Deus, mais Deus vai se revelar a você, não é? Os homens da Bíblia foram homens de oração. Jesus, quando foi escolher o seu colegiado apostólico, orou a noite inteira. Vai apertar um pouquinho, mas vocês não ficam bravos comigo não. A gente fica 2 horas na academia malhando o corpo, a gente não consegue ficar 20 minutos de joelho na presença de Deus. Só Lucas, meus irmãos, olha os detalhes da Bíblia, vai mostrar Jesus orando por Pedro. Você já imaginou Jesus orando por você? Só Lucas vai dizer que Jesus orou por Pedro. Só Lucas era tão preciso que vai chamar o mar da Galileia de lago, porque a terminologia correta é lago. É chamado de mar pela grande quantidade de água. Só Lucas vai dizer isso, né? O nome vai mencionar a terminologia correta, lago, que tem 4 nomes na Bíblia, né? O mar da Galileia, Kineret, da palavra hebraica Kinor, porque o lago da Galileia é em formato de uma harpa, 12 quilômetros de extensão, não é? Um lago de água doce. Tiberíades, Genezaré e Galileia, é o mesmo mar, só que só Lucas vai usar a terminologia correta, dizer que é lago. 4º lugar, Lucas é o evangelho do louvor. Eu amo o evangelho de Lucas, não é? Começa com 4 cânticos. Nós temos o Magnificat, que eu estou pregando aqui essa manhã. Nós temos o Benedictus, capítulo 1, versículos 68 a 79. Nós temos o anúncio do nascimento do Salvador, o glória a Deus nas alturas, Lucas 2,14, e nós temos aquele que é chamado Nunc Dimittis, não é? De Simeão, agora despede o teu servo em paz. Meus irmãos, que privilégio de Simeão, não é? Richard Sybes, um grande escritor, cunhou uma célebre frase: ó Deus, dá-me a despedida de Simeão, Cristo nos meus braços. Olha que coisa linda, não é? Ó Deus, dá-me a despedida de Simeão, Cristo nos meus braços, né? Ele não morreu enquanto não viu o cumprimento da profecia. Ele aguardava o Messias, não é? E ele disse: este que está nos meus braços será colocado para a exaltação de muitos, e ele abaterá a muitos. Uma espada traspassará a sua alma. Olha que coisa, profetizou que o Messias ia ser crucificado. E eu me lembro agora de uma experiência de Billy Graham, no ano de 1969, na gestão do presidente Richard Nixon. Aquele feito auspicioso, maravilhoso, tremendo, comemorava-se a chegada do homem à lua. Richard Nixon então convocou uma cerimônia para todo mundo. Vocês sabem como a americana é imperialista, não é? Nós não falamos aqui cachorro quente, nós falamos hot dog, né? Nós não falamos entrega, nós falamos delivery, não é? Então imagine a imponência dos americanos em comemorar aquele feito da chegada do homem à lua. Billy Graham estava presente, conselheiro de 5 presidentes dos Estados Unidos da América, o maior evangelista do mundo. Richard Nixon toma a palavra e diz: este é o dia mais importante dos Estados Unidos e do mundo. O homem chegou na lua. Após essas palavras, convidou o reverendo Billy Graham para orar e agradecer a Deus. Era Billy Graham, não é? Não era Marcelo Oliveira. Ele disse: excuse me, Mr. Presidente. Dá licença, senhor presidente. Com todo o respeito que tenho por sua excelência,
O dia mais importante da história dos Estados Unidos não foi quando o homem subiu e pisou na lua. O dia mais importante da história dos Estados Unidos e do mundo foi quando o Filho de Deus desceu e pisou nessa terra. Oh, maravilha! E ele foi morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos. Aplauda o Senhor, merece um aplauso, não é? Ele vive, aleluia, ele vive, glória ao nome do Senhor Jesus, não é? Ele vive. Era Billy Graham. Quem me dera ser 1% de Billy Graham. Estou pedindo para Deus essa graça, não é? Pregou em 185 países do mundo, milhões de almas foram salvas. Meus irmãos, Deus pode fazer isso com você, você sabia? Deus pode fazer isso comigo. Deus pode te levantar com poder nessa nação. Deus pode te colocar num lugar estratégico e glorificar o nome dEle na sua vida, porque Ele é o mesmo, Ele é o mesmo, Ele não mudou. Ele fez ontem, Ele faz hoje e Ele fará amanhã. Às vezes nós desenvolvemos, nas palavras do pastor Hernandes Dias Lopes, a teologia de Marta, né? O nosso Deus é o Deus do passado. Jesus chega e diz para Marta: Marta, eu já não te disse, se você crê, você vai ver a glória de Deus? Aí ela diz assim: eu sei que no último dia, diga futuro. Aí Jesus vai conversando com Marta, né? E Marta diz assim: se tu estivesses aqui, diga passado, né? O Deus de Marta era o Deus do passado e o Deus do futuro. Jesus disse: ô Marta, a sua teologia está incorreta. Eu não era e nem serei. Eu sou, oh maravilha, eu sou a ressurreição e a vida. Amém, meu irmão? Deus é, Ele é poderoso, Ele é grande, Ele é tremendo, Ele é eterno, Ele é sublime, Ele é advogado incomparável, Ele é bom pastor, Ele é conselheiro, Ele é Deus forte, Ele é o Emanuel, Ele é o Filho de Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam, Ele é o homem de dores, Ele é a imagem do Deus invisível, Ele te justifica pela fé, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é maravilhoso, Ele é o noivo da igreja, Ele é o ômega do Apocalipse 1:8, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz, Ele é o quarto homem da fornalha ardente, Ele é o redentor de Jó, Ele é santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o unigênito do Pai, e Ele é a tua vitória aqui essa noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Lucas, meus irmãos, é o evangelho do Espírito Santo. Quem sabe aqui, uma pergunta: quem foi o homem na Bíblia que pulou sem pôr os pés no chão? Quem consegue aqui pular sem pôr os pés no chão? Você vai ganhar um livro meu. Quem consegue? Está desafiado. Tem algum corintiano aqui? Tem? Corintiano, né? Há esperança para você, viu, querida? Há esperança. Há esperança. Há esperança para os corintianos, né? Alguém consegue pular sem pôr os pés no chão? Impossível, não é? Mas na Bíblia tem um menino que pulou sem pôr os pés no chão. O nome dele é João. Se quando Maria saudou Isabel, o menino saltou no ventre e foi cheio do Espírito no ventre. Deixa eu declarar essa palavra sobre a sua vida. Se você quiser receber como profecia, nós não perderemos os nossos filhos para esse mundão. Os nossos filhos serão cheios do Espírito Santo de Deus e proclamarão o nome do Senhor para todos sempre. É profecia da palavra, aleluia. Paulo diz que em parte nós falamos e em parte nós profetizamos, não é?
É muito duro, irmãos. Eu preguei muito nas cadeias de São Paulo. Hoje eu estou meio relaxado, mas preguei muito nas cadeias de São Paulo. Qual é o seu nome? Daniel. Você é crente, né, rapaz? Sou, pastor. Qual é o seu nome? Ezequiel. Você é crente, né, rapaz? Sou, pastor. Qual é o seu nome? Jeremias. Você é crente, né, rapaz? Sabe o lugar que onde há mais desviados do evangelho são nos presídios e nas cadeias públicas do estado de São Paulo. Mas nós não perderemos os nossos filhos. Acho que vale um amém, não vale? Nós não perderemos os nossos filhos, mais do que eles terem sucesso no mundo, porque nenhum sucesso no mundo compensa o fracasso de uma vida espiritual longe de Deus. Não adianta você ter um filho milionário e ele ser dependente de droga. Não adianta seu filho ser um grande promotor e ele não andar com Deus. Não adianta nada. A Bíblia diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então nós não iremos perder os nossos filhos. Eles serão herança do Senhor. Eles serão pedras lavradas de esquina. Eles serão como flechas na mão de um valente. Louvado seja Deus. Então, pastor Samuel, Lucas é o evangelho do Espírito Santo, não é? João é cheio do Espírito desde o ventre. O Espírito Santo cobre Maria com a sua sombra. Jesus, ao ser batizado, o Espírito veio sobre ele. Na sinagoga de Nazaré, não é? Há uma particularidade muito grande na cultura judaica. Quando Jesus toma o rolo, não era a Bíblia, era o rolo, né? Chamado Haftarotes, as porções dos profetas chamam Haftarotes, não é? E ele então abre na profecia messiânica de Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pois que me ungiu a pregar o ano aceitável do Senhor, a dar visão aos cegos, libertar aos cativos e anunciar a vingança do nosso Deus. Só que Jesus omitiu essa expressão, o dia da vingança. Pode ler na sua Bíblia, Lucas 4, 16 e 18. Será que Jesus suprimiu o texto de Isaías 61? Sim, porque na sua primeira vinda, ele não veio para fazer juízo. Na sua primeira vinda, ele veio resgatar os perdidos, ele veio tocar os leprosos, ele veio em graça, ele voltará em glória. Você foi salvo pela graça, mas vai morar num céu de glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí diz o texto que ele então assentou-se, não é? E aí o pessoal quis matar ele na sinagoga. Sabe por quê? Naqueles tempos, na sinagoga havia 3 cadeiras. A cadeira do meio era a cadeira do Mashiach, isso é cultura judaica. A cadeira da direita era a cadeira do olê. O olê era o convidado que lia a porção da Torá ou dos Haftarotes. E a cadeira da esquerda era a cadeira do Razan. O Razan era o oficial da sinagoga, era o líder da sinagoga, era aquele que dirigia a liturgia. Jesus tinha que sentar na cadeira direita, que era a cadeira do convidado. Sabe o que ele fez? Isso é cultura judaica. Ele sentou na cadeira do meio, que era a cadeira do Messias, e disse: hoje se cumpriu as Escrituras. Não tem outro Messias, não tem outro Salvador. Jesus é o nosso Salvador, é o nosso Messias, é o nosso Senhor. Louvado seja Deus. Caminho para a conclusão, tirando 3 lições desse cântico, não é? Nós poderíamos dividir o cântico de Maria em 3 partes. Primeiro, Maria exalta a misericórdia de Deus, os versículos 46 a 50. Segundo, Maria exalta a onipotência de Deus, versículos 51 e 53. E em terceiro lugar, Maria exalta a fidelidade de Deus, não é? Capítulo 1, versos 54 e 55. 3 lições preciosas, e eu volto a palavra ao meu amigo pastor Samuel, já agradecendo esta oportunidade. Primeiro, Maria destaca a soberana intervenção de Deus na história. Vamos repetir, não é? Eu falo e vocês repetem após mim. Maria destaca a soberana intervenção de Deus na história, não é? Ele vai dizer que esse Deus vai entrar na história para confundir os grandes.
Porque Deus não escolheu uma Gisele Bündchen. Deus, pastor Samuel, não escolheu uma moça do palácio de Jerusalém. Deus escolhe uma moça pobre, de uma cidade pobre, que vai se casar com um homem pobre, mas Deus vai colocar essa mulher no palco da história. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. Deus ainda intervém. Você crê que Deus pode intervir hoje? Você crê que Deus pode visitar aquele parente que você está orando tanto por ele hoje? Quem crê? Quem crê? Você crê que Deus pode mover aqueles papéis na justiça ao seu favor? É para quem crê. Maria destaca isso. Deus entra na história e Ele confunde todo mundo. Porque se eu fosse escolher alguém, escolher uma modelo, escolher uma moça rica, escolheria alguém abastado, pois Deus vai numa cidade simples, num lugar simples. Eu escrevi aqui: Nazaré é a prova cabal que Deus é livre e age como Ele quer, na contramão das nossas escolhas. Deus é livre. Muitas vezes a gente quer ensinar Deus a trabalhar. Deus, faz assim com meu marido, faz assim, olha Deus, faz assim com meu filho. Não, querido, Deus é livre, é soberano, e tudo que Ele faz é para glorificar o nome dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo lugar, Maria destaca o poder de Deus na história. Diga: Maria destaca o poder de Deus para invadir a história. Oh meu Deus, que coisa bonita, não é? Deus não pede que o poder judiciário lhe dê uma liminar. Deus entra na história, faz coisas maravilhosas e deixa todo mundo de boca aberta. O que Deus vai fazer na sua vida, meu irmão, o que Deus fará na sua família, vai deixar muita gente de boca aberta do que Deus está para fazer na história da sua vida. Confie nele, confie no Senhor, Ele é poderoso. Deus entra na história e faz uma revolução, e é uma revolução que não tem armas, não tem espada, não tem bombas. Eu escrevi aqui, é uma revolução do amor. Oh, aleluia! É uma revolução da graça. É esse Deus. Deus derrubou a Faraó, Deus derrubou os filisteus, Deus derrubou o Senaqueribe, Deus derrubou Ramã, exaltou José, exaltou Moisés, exaltou Davi, exaltou Esther, exaltou Daniel, e Ele continua fazendo a mesma coisa, pois o seu nome é poderoso. Só existe um tipo de pessoa que Deus despede vazio. Sabe quem é? Aqueles que estão cheios de si próprio. Só esta pessoa Deus despede vazio. Aqueles que estão confiados na sua força, aqueles que estão confiados na sua capacidade. Agora, se você está vazio aqui, eu tenho uma boa notícia: Deus quer te encher essa manhã. Aleluia! Deus quer encher a sua vida de alegria, Deus quer encher a sua vida de paz, Deus quer encher o seu coração do shalom. Deus está me mostrando pela sua palavra que tem pessoas aqui que você não está dormindo direito. Há pessoas aqui nessa manhã que estão preocupadas com situações que estão acontecendo na sua casa, na sua empresa. Deus manda eu falar para você, meu irmão: descansa o teu coração e confia em mim, porque eu não te desampararei e nem te deixarei. O Senhor está dizendo esta palavra aqui esta manhã. Confia no Senhor, não é? A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele
e Ele tudo fará, não é? Agostinho, um dos pais da igreja, disse uma célebre frase: Senhor, Tu nos fizestes para Ti mesmo, e inquieto está o nosso coração, enquanto não descansa em Ti. Descansa em Deus, querido. Lance a sua ansiedade sobre o Senhor, lance os seus temores sobre o Senhor, lance os teus medos sobre o Senhor, porque Deus é poderoso para cuidar de você, Deus é poderoso para ajudar você, Deus é poderoso para te manter em pé no meio dessa tempestade, e você glorificará o nome do Senhor Jesus, não é? Eu gosto muito de uma frase de Martin Luther King. Ele disse assim: se eu não conseguir voar, eu correrei. Se eu não conseguir correr, eu andarei. E se eu não conseguir andar, eu rastejarei. Mas para trás eu não volto. Eu vou em frente, porque o Senhor está do outro lado para me ajudar e segurar nos seus braços de amor. Louvado seja o nome do Senhor. Em terceiro lugar, concluindo essa mensagem, Maria destaca a sua profunda necessidade de Deus. Olha o que ela disse, é muito lindo esse texto, né? O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Até Maria reconheceu que ela precisava de um Salvador, não é? Ela reconheceu a Deus como seu Salvador. Ela reconheceu a Deus que o sentido da vida, grave isso, não é ter coisas, não é amealhar uma fortuna, não é ganhar muito dinheiro. Tudo isso é muito bom. Que Deus abençoe você, que Deus prospere o seu caminho. O verdadeiro sentido da vida é reconhecer que Deus é a fonte de todos os nossos anseios, de todos os nossos temores. Só Deus pode preencher o vazio do nosso coração. Só Deus pode nos dar a vitória. Veja o que Deus fez na vida de Maria. Ela era uma moça anônima, ela não tinha prestígio, ela não tinha reconhecimento. Agora, olha o que Deus faz, olha o que Deus faz, não é? Olha o versículo 48, que texto lindo. Porque atentou na humildade da sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. É isso que Deus faz. Em quarto lugar, Maria destaca o que Deus fez por ela e o que Deus fez por nós. Escolheu, imagine o privilégio de Maria, ser a mãe do Messias. Tem privilégio maior que esse, gente? Carregar no seu ventre o Salvador, carregar no seu ventre o Filho de Deus, carregar no seu ventre o menino que nasceu rei. Tem pais aqui? De homens? O senhor é pai de homem, pastor? O senhor é rei aqui em Campo Belo. O seu filho é o quê? Príncipe, não é? Perfeito. Agora Jesus já nasceu como rei. Você não pegou, né? Vou repetir. Jesus não nasceu como príncipe. Quando os magos chegam na casa, não perguntam: onde está o príncipe dos judeus? Os magos perguntam: onde está o rei dos judeus? Jesus já nasceu como rei. Ele é poderoso, não é? Ele salvou a vida de Maria e pode salvar a nossa vida também. Ele usou o seu poder em favor dela e pode usar também, não é? Ele derrubou os poderosos e elevou os humildes. Amém.